Queridos pais, queridas famílias, queridos filhos, eu sou Augusto Cury, psiquiatra e escritor, sou publicado em mais de 70 países. Com muita humildade, sou reconhecido como o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP, na disciplina de Gestão da Emoção para a formação de educadores brilhantes. Algumas das minhas obras são versadas para o cinema, outras para o teatro e também a lato sensus, ou seja, pós-graduação na minha teoria, na teoria da inteligência multifocal e no programa de gestão da emoção que eu tive o privilégio de desenvolver. Quero lhes dar boas-vindas porque eu vou lhes falar sobre um impactante programa chamado Amem-se. Amem-se é a primeira academia mundial de saúde emocional para pais e filhos. A primeira academia com viés educacional, mas de psiquiatria social e de psicologia preventiva para se promover a saúde mental das crianças, adolescentes e também do casal. E você não vai acreditar, a metodologia é tão impactante, é tão borbulhante, que podemos dizer que durante 10 mil anos de registros mais intensos e formais da história da civilização, onde as famílias foram, através das gerações, evoluindo, mas com muitos conflitos, com vários problemas de agressividade, atritos, discussões, às vezes intermináveis, necessidade neurótica de poder, necessidade ansiosa de uns controlar os outros. E além disso, na atualidade, a avalanche de transtornos emocionais que tem ocorrido, ou seja, essa epidemia de ansiedade, nós aumentamos em mais de 400%, para vocês terem uma ideia, do diagnóstico de autismo nos últimos 20 anos, aumentamos em mais de 300% o diagnóstico de TDAH nos últimos 15 anos, tem ocorrido também uma série de problemas ligados aos mais diversos tipos de transtornos depressivos e ansiosos, e o programa Amem-se, ele vem contribuir preventivamente para resolver parte dessa equação que as famílias vivenciaram ao longo dos séculos e das gerações. Parece incrível dizer isso, mas eu quero te dizer com muita convicção que, de fato, a nossa metodologia, talvez a primeira do mundo, ela vai levar as famílias a desenvolver um amor sustentável, relações mais saudáveis, se aplicar o programa adequadamente, os conflitos, a timidez, a insegurança, as discussões que ocorrem no teatro da sala de casa, a agitação das crianças que fazem os seus pais muitas vezes sentirem completamente perdidos em como educá-los. É muito mais fácil você dirigir uma empresa com milhares de colaboradores do que educar um filho de maneira adequada para que ele se torne uma mente brilhante com uma emoção saudável. Eu vou, inicialmente, antes de fazer a abordagem do programa Amem-se, vou contar um dos aspectos ou uma das metodologias deste notável e impactante programa, chamado Jantar das Emoções. Depois eu vou detalhar o passo a passo para que vocês entendam de maneira mais profunda. Minha filha Camila, ela tinha entre 14 e 15 anos e ela me chamou e me disse: papai, você é publicado em tantos países, você dá tantas conferências, atende muitos pacientes, mas ultimamente você não tem conversado comigo. O que você faria se errasse numa área em que você é um especialista? Eu olhei para minha filha e percebi os seus olhos lacrimejando. E eu fiz então a metodologia do jantar das emoções.
eu a surpreendi. Ao invés de, como os pais no mundo todo, norte-americanos, brasileiros, europeus, asiáticos como chineses, japoneses e assim por diante, justificando-se com muitos argumentos. Eu não tenho dado tempo, não tenho dialogado com você por causa desses e desses argumentos. Não, eu não fiz isso. Eu fiz um jantar das emoções. Eu pedi para ela olhar para o alto e era uma noite estrelada. E surpresa, a minha filha olhou e escolheu uma estrela brilhante. E eu lhe disse: filha, quais são seus medos? Quais são as suas dificuldades? Que fantasmas, ou seja, que fantasmas emocionais te perturbam? O que te angustia? E ela fez alguns comentários. E eu novamente olhei para aquela estrela. Ele disse: filha, de hoje em diante, essa estrela será sua. E mesmo quando você, na sua jornada de vida, não tiver estrelas ou luz exterior, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Olhe para essa estrela interior que simbolicamente eu estou te dando. Eu quero te afirmar com toda segurança, mesmo que o papai feche os olhos para esta vida, você nunca vai estar no rodapé da minha história, mas no centro dela. Eu te amo. Eu quero te agradecer profundamente por você existir. Eu tenho orgulho de tê-la no centro da minha história. E eu, naquele momento, naquele jantar das emoções, criei um ambiente onde surpreendi a minha filha, a minha menina, e ela nunca mais se esqueceu que, embora o pai fosse um psiquiatra reconhecido, publicado em tantos países, embora tivesse vários livros e dar várias conferências, o pai reconheceu o seu erro. E não apenas reconheceu o seu erro, a surpreendeu, criou um ambiente onde vivenciamos vários sabores da emoção, sabores impactantes, para que o eu dela, que representa a capacidade de escolha, se tornasse protagonista, se tornasse autônomo, líder de si mesma. E a minha filha foi para o Canadá logo em seguida fazer o intercâmbio. E ela reunia as amigas canadenses e levava-as a olhar para o céu estrelado. O meu pai me deu aquela estrela. E as canadenses que moravam num país que era considerado um dos melhores países de qualidade de vida, mas não de qualidade de vida de gestão emocional. Por isso que havia muitos suicídios, muitos conflitos, muitos embates entre pais e filhos. As canadenses ficaram impactadas. E não apenas as canadenses, as jovens asiáticas, como japonesas, coreanas, chinesas, que faziam intercâmbio com elas. E quando ela retornou ao Brasil depois de alguns meses, dezenas delas estavam no aeroporto chorando, já mostrando saudade e revelando e agradecendo o tanto que a Camila as impactou. E a Camila cresceu e se tornou uma brilhante executiva de educação. Ela, junto comigo, desenvolveu o primeiro programa mundial de educação socioemocional, que foi tão impactante que mais de 1000 escolas aplicaram e ainda aplicam esse programa, ajudando, portanto, centenas de milhares de famílias. Por que a minha filha, apesar do erro do seu pai, se tornou segura, resiliente, autônoma, líder de si mesma? Porque eu fiz com ela algum jantar das emoções. Sinceramente, 99,9 ou 0,99 dos pais nunca sequer fizeram um jantar das emoções mais profundo. E você tem de saber que essa metodologia do Amem-se, o jantar das emoções, ocupam um projeto, ocupam um destaque, uma ferramenta fundamental para que pais e filhos construam uma nova história,
inteligente, proativa, autônoma, forte, segura, resiliente. Ou seja, ela vai fazer com que suas famílias nunca mais sejam as mesmas. Eu quero agora explicar para vocês, nessa aula inaugural, nessa aula de conscientização, quais são as justificativas para nós termos o AMENSE, a primeira academia mundial de promoção da saúde mental. Uma academia, reitero, de psicologia preventiva e psiquiatria social. Infelizmente, nós precisamos estar alertas para estas estatísticas que eu vou lhes mostrar. 148% de aumento do índice de suicídios entre adolescentes de 10 a 19 anos no Brasil, entre 2000 e 2022, segundo a Fundação Fiocruz. 148%. Em poucos anos, isso é uma verdadeira epidemia e era raro jovens desistirem da vida porque na adolescência e na pré-adolescência há o quê? Uma explosão dos hormônios, há uma explosão também intelectual patrocinada pela curiosidade, pela capacidade de construir novas relações, de sonhar. Portanto, o suicídio ou a ideia de desistir da vida era algo muito raro. E, na verdade, em mais de 70 países que eu sou publicado, eu tenho dito que toda pessoa que pensa em morrer, no fundo tem sede e fome de viver, não quer matar em hipótese alguma o seu corpo, a sua vida, quer matar sim a sua dor emocional, seu autoabandono, os conflitos nas relações entre pais e filhos, às vezes até mesmo a ditadura da beleza, o sentimento apequenado de que o seu corpo não tem o padrão tirânico de beleza propagado pela mídia. Toda pessoa que pensa em morrer, na verdade, tem fome e sede de viver. E vocês do programa AMENSE têm de ter esse conceito, que é um conceito particular, importante, que tem impactado centenas e até milhares de psicólogos que têm lido uma das minhas mais de 80 obras que eu tenho publicado. Queridos amigos, estamos na era das pessoas que mendigam o pão da alegria, que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. E nós precisamos estimular crianças, adolescentes e até mesmo os pais a ter um outro olhar nas relações humanas. Rico não é quem tem muito. Rico é quem faz muito das pequenas coisas. E miseráveis é quem precisa de muitos estímulos, reconhecimentos, aplausos, likes, para sentir migalhas de prazer. Nós queremos aqui no programa AMENSE que as crianças, adolescentes e os pais possam, de fato, ter desenvolvido no território da emoção uma emocionalidade rica, profunda, onde eles contemplam o belo, fazem das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. E não apenas esse aumento explosivo de suicídios no Brasil e no mundo justificam o programa AMENSE, Academia Mundial de Saúde Emocional, mas também tem ocorrido aumento de 100%, um incremento de 100% no diagnóstico de depressão entre jovens de 18 a 24 anos. Depressão é o último estágio da dor humana. Jovens universitários que deveriam ter uma vida tranquila, serena, autônoma, que deveriam impugnar e reciclar pensamentos perturbadores, têm sido vítimas dos seus fantasmas mentais e têm desenvolvido quadros depressivos. E o programa AMENSE é um programa de prevenção. Prevenção para que o eu deles desenvolva uma série de ferramentas para que eles não adoeçam. Mas, infelizmente, o adoecimento psíquico tem feito parte da agenda de milhões e milhões de jovens no mundo todo. Outra estatística perniciosa: 70% dos jovens e adultos apresentam timidez e insegurança. Timidez é um estado de apequenamento diante de pessoas que estão ao seu redor. Timidez é um estado de asfixiação, é um estado de asfixiamento da capacidade de expressar ideias, debater,
temas, de colocar para fora as suas dores, as suas angústias, os seus conflitos, os seus sonhos e os seus pesadelos. Você pode achar que os seus filhos são felizes, mas quando você os coloca para conversar com alguém, cara a cara, para expressar as suas ideias, você vai ver o grau de inibição. E pior ainda, o grau de inibição na relação com os pais, porque raramente os filhos têm coragem de falar sobre aquilo que os sequestra. Você conhece quais são os conflitos mais importantes dos seus filhos? Eles falam para vocês sobre os pesadelos que os assombram, sobre os pensamentos perturbadores que os asfixiam? A timidez é um grande problema e ela permeia todo o teatro das famílias no mundo todo e vai prejudicar o desempenho social, emocional e profissional das crianças e dos adolescentes. E mesmo os casais, que parece que são tão abertos um para o outro, eles segredam as mais importantes experiências, as mais importantes dores e conflitos. Eles não compartilham, não dialogam de maneira profunda o que pensam e que sentem. E isso compromete completamente um amor sustentável, inteligente, altruísta, solidário. Por isso o programa Amem-se, programa que promove a saúde emocional dos pais e dos filhos, pode fazer com que vocês nunca mais sejam os mesmos. Outra estatística dramática, cruel: 75% das pessoas, incluindo crianças, adolescentes e adultos, têm glossofobia ou medo de falar em público. Sim, a timidez é um estado de contração, de insegurança em relação aos outros, inclusive em relação, filhos em relação a pais, e pais também tímidos não falam das suas lágrimas, dos seus sonhos, dos seus desafios, da história mais cálida e dramática que já tiveram e que é passível de ser contada para que eles se tornem resilientes e protagonistas da sua história. Timidez envolve a relação com uma série de pessoas no teatro social. Agora, a glossofobia, ela envolve o medo, a angústia, a ansiedade em relação a expressar o que pensamos e sentimos e até mesmo o que sabemos para uma plateia. Na reunião de trabalho, ou dando uma conferência, fazendo uma prova oral. A glossofobia, ela atinge 3/4 da população mundial. Isso prejudica completamente o desempenho intelectual, profissional e emocional das crianças e adolescentes no futuro. Quem tem timidez e tem glossofobia é como se fosse carregar um peso de dezenas de quilos arrastando na sua jornada existencial. Vocês se preocupam com a superação da timidez e a glossofobia dos seus filhos? Eles parecem que são tão ativos quando são adolescentes nas redes sociais, falam o que pensam e sentem, mas quando estão diante de plateias ou de algumas pessoas, eles simplesmente se calam. E muitas crianças começam a sua jornada na escola com muita segurança. Antes de entrar na escola, são desinibidas, expressam suas ideias, são extrovertidas. 2 anos que começam a sua jornada escolar, já ocorre a síndrome comparativa, que é um bullying passivo. Não é que os outros cometeram bullying. É que a mente humana é tão criativa que ela pode construir os nossos próprios cárceres mentais. Por exemplo, eu não sou tão bonito ou bonita como a outra garota ou garoto, como outra criança. Não sou tão extrovertido, não sou tão querido, não tenho tantos amigos. A síndrome comparativa já começa nos primeiros anos de vida. E é por isso que o programa Amem-se, ele deve ser vivenciado nas famílias, do ensino infantil, quando as crianças estão na pré-escola, ao Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, até universitário. O programa Amem-se deve ser o uso de ferramentas para todas as idades. Reitero,
inclusive para os próprios pais. Há também um aumento de 29% do índice de automutilação entre jovens de 10 a 24 anos, nos períodos de 2011 a 2022. 29% de incremento anual. Nada tão cruel, nada tão triste. Crianças e adolescentes cortando-se, imprimindo dor física, mas porque eles são masoquistas? Não. Na verdade, estão usando a dor física para tentar neutralizar a dor emocional, e os pais não sabem disso, e os professores e professoras também não sabem disso. Pelo menos a grande maioria não sabem. Mas por que estão imprimindo dor física? Porque lá dentro, no território da emoção, não há gestão dessa própria emoção. Não há como trabalhar perdas e frustrações, não há como reciclar pensamentos perturbadores, não há um programa como o programa Amem-se, que vai fazer com que os filhos e os pais, pela primeira vez, vão se reunir uma vez por semana na sua casa, fazendo um jantar único, onde as ferramentas de gestão da emoção serão trabalhadas para que eles se tornem autores da sua própria história, protagonistas do teatro da sua mente. Há milhões de jovens se automutilando. No Reino Unido, virou uma epidemia, mas não apenas lá, no mundo todo. Por que tem ocorrido essa automutilação? Nós vamos falar sobre isso ao longo das várias ferramentas do programa Amem-se. Por exemplo, nas lives do programa Amem-se, nos minicursos do programa Amem-se, nos minicursos mensais. Ou seja, é um programa completo onde vocês, pais, e também filhos, adolescentes, vão entender a gênese, ou seja, as causas que têm levado à automutilação. Mas você tem de saber que todo ser humano lá dentro tem um eu que, se for trabalhado, o eu que representa a capacidade de escolha, o eu que é o piloto da aeronave mental, ele pode ser treinado e equipado para pilotar bem a mente humana. Por isso, gerir as emoções é muito importante. E a gestão da emoção, ela é mais complexa e completa do que a inteligência emocional. Porque, em tese, não há inteligência emocional. Porque a emoção é desinteligente, a emoção é inconsciente. Portanto, ela é burra, entre aspas. Ela não tem inteligência. Se você só tivesse a emoção e não tivesse um eu, uma consciência crítica, um pensamento crítico, uma capacidade de produzir pensamentos para se autoconhecer e se tornar protagonista, ou seja, se você só tivesse emoção, você não sabia quem você era. Você seria um corpo errante, com mais de 10 trilhões de células constituindo este corpo, mas sem nenhuma consciência de si, das suas relações, dos seus papéis sociais e do mundo que está ao seu redor. Por isso, o programa de gestão da emoção é muito mais complexo, como eu ensino para os alunos do programa de mestrado e doutorado da USP. Queridos pais, queridos jovens, você vai ter a oportunidade de ouro de conhecer mais profundamente o mais complexo de todos os planetas, o planeta mente e o planeta emoção. E para encerrar as justificativas do programa Amem-se, eu quero dizer que a intoxicação digital é um grande problema. Infelizmente, as telas digitais, elas não são inofensivas. O comprimento de onda azul mexe com o ciclo da melatonina, a molécula de ouro que induz e estabiliza o sono. E há milhões de jovens, milhões de crianças, milhões de pais que não estão dormindo bem. Ou estão tendo um sono de má qualidade, e o sono é o motor da vida. E além disso, o movimento das mensagens, dos shorts, das redes sociais, dos videogames é tão grande e registra de maneira tão intensa no córtex cerebral que hiperacelera a construção de pensamentos, fazendo com que uma criança de 7 anos de idade tenha mais informações no seu córtex cerebral
do que, por exemplo, John Kennedy tinha quando dirigiu o mundo na década de 60, no século XX, no auge da Guerra Fria. Esse excesso de informações acelera a mente humana e faz com que se simula o TDAH, ou transtorno de déficit, atenção e hiperatividade, gerando sintomas semelhantes e médicos no mundo todo dando diagnósticos errados e prescrevendo drogas da obediência. Claro, 1 a 2% das crianças e adolescentes têm um viés metabólico genético, porque seus pais eram agitados, faziam 1000 coisas ao mesmo tempo e desenvolveram a hiperatividade. Mas por que grande parte, talvez 70%, 80% ou mais das crianças e dos jovens estão agitados, ansiosos, inquietos, mendigando o pão da alegria, precisando de muitos estímulos para sentir migalha de prazer? Porque eles estão com déficit de concentração, irritabilidade, baixo limiar para suportar frustrações? É porque nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Os pais, infelizmente, são cozinheiros do conhecimento que preparam alimento para filhos que não têm apetite. Você vai conversar com eles, eles já acham que sabem tudo. E os pais, como frequentemente são maestros que tocam a mesma sinfonia, uma sinfonia que os filhos não querem ouvir. Ou seja, eles corrigem os erros da mesma maneira, repetem as mesmas broncas. Eles não encantam seus filhos, não impactam seus filhos, porque não tem um programa Amem-se para surpreendê-los, para levá-los a se interiorizar, para criar pontes inteligentes e impactantes. Eles acabam se tornando chatos. Que pais que corrigem 2 vezes a mesma coisa para os seus filhos é um pouco chato. Quem corrige 3 vezes com o mesmo tipo de bronca ou de palavras é muito chato. E quem corrige 4 vezes ou mais é insuportável. E eu dei uma série de conferências para milhares de pais recentemente. Eu perguntei quem deles era insuportável e pedi para eles serem honestos. Mais de 90% responderam que eram insuportáveis. Imagine, pais preocupados com o futuro dos seus filhos, sem saber que estavam asfixiando o presente emocional desses filhos. Você precisa do programa Amem-se. Eu fico muito feliz que você tenha a oportunidade agora de decidir por este programa, para que você possa construir uma nova história de psiquiatria social, de psicologia preventiva e desenvolvimento das habilidades mais importantes para que o teu eu possa prevenir transtornos emocionais, possa mitigar os conflitos nas relações interpessoais e possam levar você e os seus filhos a desenvolverem resiliência, empoderamento do eu, para escrever os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Os objetivos fundamentais do programa Amem-se são notáveis. Primeiro, promover a saúde emocional entre pais e filhos. Muitos pais começam o seu romance no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos. Eles dizem, diante de uma plateia, eu prometo que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, na alegria e na tristeza, eu minto que te amarei. Quem é que ama em todos os momentos da vida? Eu sou casado há praticamente 40 anos. 40 anos. Quantas dificuldades, quantos atritos, quantos conflitos eu tive que superar, e minha esposa também, que é médica, para que possamos ter uma convivência inteligente, pacífica, para transformar o caos em oportunidade, os dias mais tristes nos capítulos mais importantes da nossa história. Ninguém ama nos momentos estressantes. Ninguém ama quando ele ou ela critica de maneira ácida, ou ele ou ela é impulsivo, ou julga de maneira inadequada, injusta. Mas, reitero, o programa Amem-se, ele é um programa que, se os atritos não forem dramáticos, se as agressividades não forem cruéis,
se forem conflitos brandos que ocorrem na vida de qualquer casal, é possível escrever os mais belos textos em nossos dias mais desafiadores, mais cáusticos. É possível construir ou desenvolver as mais belas primaveras nos nossos mais rigorosos invernos. Então, promover a saúde emocional de pais e filhos é muito importante. Prevenir a ansiedade. A ansiedade, ela tem ocupado a agenda de milhões de crianças, adolescentes e adultos. Existem vários tipos de ansiedade. A TAG, ansiedade generalizada, a síndrome de burnout, a síndrome do pânico, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e entre tantas outras, a síndrome do pensamento acelerado, que eu tive o privilégio de descrever ao longo da minha carreira, não apenas como psiquiatra, mas também como pesquisador, como escritor. Síndrome do pensamento acelerado, eu já falei de alguns sintomas básicos. Eu quero dizer que raramente uma criança e adolescente não tem alguns sintomas que eu apresentei. Irritabilidade, baixo limiar para suportar frustrações, sofrimento pelo futuro, hiperpreocupação com o que os outros pensam e falam de si, uma mente inquieta, agitada, que precisa de muitos estímulos para sentir pequenas experiências de prazer. E além disso, déficit de concentração, como eu disse, déficit de memória e também um sono entrecortado, sono de má qualidade. E essa agitação, essa celeuma de sintomas gera uma agitação sem precedente, que, como eu disse, tem sido confundida com a hiperatividade. E as crianças precisam de ferramentas, os adolescentes também, para gerir a sua emoção, para transformar os ventos da ansiedade a favor da vela, da formação da personalidade. O programa, obviamente, Amem-se, ele não substitui o tratamento psicoterapêutico. Pelo contrário, ele encoraja quem precisa de procurar um psiquiatra ou um psicólogo fazê-lo. Mas certamente, se aplicado adequadamente, além de cooperar com o tratamento psicoterapêutico, sem dúvida nenhuma, são grandes ferramentas preventivas que podem melhorar muito, promover muito a saúde emocional, e não apenas a saúde emocional, a proatividade, a segurança, a autonomia, a coragem, a ousadia, a capacidade de ser líder de si mesmo. O programa Amem-se, o objetivo é gerenciar o estresse. Existe o estresse saudável, assim como existe uma ansiedade saudável, que estimula você a se motivar, a procurar, a ser curioso, a explorar. Existe a ansiedade doentia, que gera sintomas psicossomáticos, psíquicos e somáticos, também são aqueles que de origem emocional, mas que se manifestam no corpo, como taquicardia, como dores abdominais, dores musculares, cefaleia. Aliás, grande parte das dores de cabeça são de origem emocionais. Bom, existe a ansiedade saudável e o estresse saudável, mas existe também a ansiedade e o estresse doentio. Falei sobre a ansiedade, deixa eu me falar rapidamente sobre o estresse. O estresse envolve sempre alterações metabólicas. Então, se você está numa situação de risco, por exemplo, você está numa floresta e aparece uma serpente, imediatamente você entra no estado de estresse. A contração muscular aumenta a taquicardia para promover mais oxigênio e nutrientes para a musculatura para que você possa fugir da situação de risco, e também há um aumento da ventilação pulmonar para mais oxigênio e mais capacidade de fuga. Esse estresse, portanto, ele é previsível, saudável, mas infelizmente nós vivemos numa selva de pedra, onde nós construímos inimigos com uma facilidade muito grande. É o dislike, são os cancelamentos nas redes sociais, é alguém que eleva o tom de voz, ou alguém que pratica o bullying ativo. Eu falei do bullying passivo, que é quando nós mesmo nos comparamos, a síndrome comparativa. O bullying ativo é quando alguém critica, diminui, é cruel, apequena uma criança ou um adolescente, com nomes pejorativos.
dos mais diversos. Bom, aí gera-se o estresse. O estresse doentio, a taquicardia aumenta de maneira significativa, aumenta a frequência respiratória, ao suor excessivo, e a criança, adolescente e até mesmo adulto nas empresas, por exemplo, quando envolve-se ou é vítima do assédio moral, excesso de trabalho, excesso de pressão, críticas cruéis, o assédio moral é um problema nas empresas, enfim, aí gera-se um estado de alerta contínuo, um estresse contínuo que precisa ser gerenciado. Então, a Academia Mundial de Saúde Emocional, o AMES, tem esse objetivo de estimular ao longo dos 4 anos do programa o gerenciamento do estresse. Desenvolver também o autocontrole e superar a timidez é outro objetivo essencial e fundamental. Formar filhos proativos e empáticos. Filhos proativos que vençam a glossofobia, filhos proativos que não têm medo de expressar o que pensam e sentem com elegância, filhos que são transparentes, filhos que transformam a dor em crescimento, as crises em oportunidade para se reinventar, filhos que não tenham medo do caminho. Infelizmente, muitos jovens não querem frequentar as escolas, não têm deleite do prazer de aprender, porque as escolas nem sempre criam-se um ambiente adequado, saudável, para que as crianças e adolescentes se sintam acolhidos e impulsionados para se tornar autores da sua própria história, exceto aquelas escolas que têm programas de educação socioemocional, como lhes comentei. Portanto, o programa Amem-se, Programa de Saúde Emocional para Pais e Filhos, ele complementa o programa de educação socioemocional. Bom, agora você tem que saber que o programa Amem-se, ele leva ao aprendizado de ferramentas de ouro para desenvolvimento das relações saudáveis, mudando a era, por exemplo, do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Quem é um apontador de falhas, sejam professores em sala de aula, sejam pais na sala de casa, está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas. A proposta da Amem-se é tão profunda que nós queremos que algumas regras de ouro, todos os anos, 2 a 3 regras de ouro por ano, sejam vivenciadas pelos pais e pelos filhos. E a primeira regra de ouro que nós queremos que os pais vivenciem é mudar a era, reitero, do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Você vai observar pequenos comportamentos dos seus filhos que passam despercebidos e vai aplaudi-los. Celebrar acertos é importante, celebrar pequenos momentos de tranquilidade, pequenas atitudes de generosidade, gestos de empatia, de autocontrole, autodomínio, que passam sem que os pais percebam, têm de ser aplaudidos de maneira solene, porque vai provocar um fenômeno que eu tive o privilégio de descobrir e descrever, chamado fenômeno RAM, Registro Automático da Memória, que é o biógrafo do cérebro. Ele todos os dias imprime milhares de pensamentos e centenas de emoções no córtex cerebral. E quando você aplaude um filho ou uma filha, não importa a sua idade, quando você solenemente o exalta, o biógrafo do cérebro ou o fenômeno RAM, Registro Automático da Memória, vai arquivar arquivos mentais, janelas light, saudáveis, que vai mudar a paisagem do planeta mente dos seus filhos. Mas é quase que inacreditável que pais no mundo todo, centenas de milhões de pais, são criticistas, são apontadores de erros, eles não têm elegância, não têm maturidade, não foram preparados para gerir as suas emoções e nem para estimular os seus filhos a gerir as emoções deles. Eles acham que as pressões, o tom de voz, o apontamento de erros ou de falhas
promove a formação da personalidade sem saber que essas atitudes provocam o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, a arquivar janelas traumáticas ou killers. Killers quer dizer assassino, não é uma janela que assassina o corpo, mas que asfixia o prazer de viver, a leveza, a suavidade, a interatividade, a harmonia entre pais e filhos. É por isso que é tão comum as famílias não ser um ambiente solene, um templo de pacificação, mas um templo de atritos. Também objetiva superar a ditadura da beleza, desenvolvendo autoestima e autoconfiança. A ditadura da beleza é um câncer. Beleza não pode ser vendida, comprada ou comparada. E no jantar das emoções, as crianças e adolescentes vão ter de incorporar isso, porque o padrão tirânico de beleza imposto pela mídia, com modelos magérrimas, esquálidas e desnutridas para vender celulares, vender roupas, vender joias, vender perfumes, causa transtornos no psiquismo humano sem precedente, porque o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, não registra apenas o produto que as modelos magérrimas vendem, registra na mesma janela ou no mesmo arquivo mental a modelo e o produto, gerando um padrão tirânico de beleza e uma outra síndrome que eu descobri e descrevi, chamada síndrome PIB, padrão inatingível de beleza, onde existe um déficit, uma destruição da autoimagem, que é a maneira como nos vemos, e, consequentemente, um asfixiamento da autoestima, que é a maneira como nos sentimos. E há pesquisas no passado que dizem que 3% apenas das pessoas, em destaque as mulheres, se veem belas. Um desastre sem precedente. Reitero, seus filhos e vocês, casais, precisam entender que beleza é de foro íntimo. Beleza está nos olhos do observador. Bom, bem-vindos, portanto, ao primeiro programa mundial de saúde emocional para as famílias.